Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós, nos domingos anteriores, nós relembramos a ressurreição de Jesus Cristo. Por diversas vezes, Cristo ressuscitado, num corpo transformado, glorioso, apareceu diante dos seus discípulos, diante dos seus seguidores. E nos domingos anteriores, essa presença do ressuscitado, essa presença de Cristo ressuscitado, estava nos textos, para que ninguém tivesse dúvida de que Cristo ressuscitou. No domingo passado, nós celebramos a Assunção, a subida de Cristo para junto do Pai, a ascensão de Cristo. Então, a pergunta que eu faço é: diante da subida de Cristo até os céus, do fim de todo este projeto de Cristo na terra, da sua missão, ele vai aos céus para junto do Pai. Como ficam os seus discípulos? Como ficam os seus seguidores? Será que Deus os abandonou à própria sorte? Ou eles sabendo, ou será que sabendo dos desafios e das dificuldades que eles enfrentariam, proveu algum tipo de socorro? O Mestre Jesus já não estava mais com eles, mas eles tinham no seu coração a certeza da sua ressurreição. Naquele domingo, quando ele entrou ali onde eles estavam reunidos e disse a eles: Pai, seja convosco. E depois disso, durante 40 dias, ele aparecia, comia com eles, para que eles entendessem que ele havia ressuscitado. O cristianismo, ele não é uma ideologia, ele não é baseado em mitos. O cristianismo, ele é histórico. De fato, Jesus Cristo ressuscitado esteve com os seus discípulos, andou com eles, ensinou, comeu após a sua ressurreição. Então eles tinham certeza, Jesus Cristo havia ressuscitado. Contudo, num determinado momento, Cristo vai até os céus. E um ser angelical diz: da mesma forma que o viste subir, vereis novamente ele descer. Mas Cristo havia dado algumas instruções para os seus discípulos, para os seus seguidores, para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles ficassem unidos em oração, para que no momento certo o Consolador viesse até eles. Jesus em outros momentos havia falado de um Paráclito. Paráclito é aquele companheiro, aquele que está do lado. Jesus era um Paráclito, estava ali, eles estavam andando com ele. Jesus dormia na casa dos discípulos, os discípulos estavam junto com ele. Abriam o olho de noite, Jesus estava lá, do lado deles. Mas agora Jesus já não estava mais presente fisicamente. E então ele orientou: vocês fiquem reunidos em oração, até que do alto venha sobre vocês a presença, o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para vocês que assim como o Espírito Santo nos modelou, nos formou, como nos ensina a palavra de Deus em Gênesis, o Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra
e inspirou-lhes nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós passamos a ter vida pelo ruar, que é o Espírito soprado nas narinas do homem, feito de barro. O Espírito, ele dá vida, ele recria, ele restaura, ele restabelece a vida. Da mesma forma, em Salmos, no verso 104, o verso 29, mais especificamente, diz assim: se desvias o rosto, Deus, eles se perturbam, se lhes retira o sopro, expiram e voltam ao pó de onde saíram. Verso 30, se envias, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovas a face da terra. Queridos, da mesma forma que Deus soprou no homem o sopro de vida, a igreja de Deus, o povo de Deus, necessita de um sopro do Espírito Santo, para que tenha uma vida, não uma vida comum, mas uma vida que vem do alto, uma vida que começa aqui, e vai crescendo e se expandindo e passando por lutas, até que receba uma vida gloriosa e divina lá no céu. E é o Espírito Santo que nos dá esta vida. O Espírito Santo cria e recria o povo de Deus. Repita comigo: o Espírito Santo cria e recria o povo de Deus. Como eu disse, ele dá vida tanto às criaturas, aos seres, aos vegetais, e é tudo tão belo, aos seres humanos, mas também ele dá vida à igreja. E nós precisamos desta vida. O Espírito Santo, ele é o portador da vida. Ele tem a vida e ele dá a vida a quem ele quiser, a quem ele desejar. Antes da presença do Espírito Santo, o povo de Deus estava ali, acanhado, meio que preocupado com o que seria deles, meio acovardado, um pouco temeroso, reunido assim, como que paralisado, sem saber o que fazer. Mas quando o Espírito Santo soprou neste dia que nós estamos comemorando hoje, sobre eles, toda a covardia se transformou em ousadia. Todo o medo que havia se transformou em coragem. E toda a paralisia se transformou em ação. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Nós devemos buscar esse Espírito, seguir as orientações do Espírito, clamar por Ele, pedir a sua força. E eu te pergunto, e a mim mesmo, será que o Espírito Santo é imprescindível em minha vida, em nossa vida? Será que para fazer a obra do Senhor, a missão que Cristo nos passou, nós temos dependido do Espírito Santo de Deus? Será que eu tenho tentado fazer as coisas na minha força, na minha capacidade? Ou tenho dependido do Espírito Santo de Deus? Será que eu tenho clamado por amizade, por direção, por auxílio, por força? Ou será que eu me acho forte o suficiente para enfrentar esta vida? Queridos, nós não teremos vida se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós. Precisamos da vida do Espírito,
precisamos da força do Espírito. Eu preciso da coragem do Espírito Santo. Eu preciso da ousadia que Ele tem para mim. Eu preciso do seu conselho. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso da sua força nos momentos de luta. E eu preciso do seu conforto nos momentos de sofrimento. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Que a vida do Espírito Santo sopre constantemente sobre esta igreja. Porque nós precisamos da vida do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo cria e recria o povo de Deus. Eles foram obedientes. Se reuniram ali em Jerusalém, os apóstolos e mais um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e vamos orar. Se o nosso mestre falou que é para a gente orar, vamos orar. E começaram o clamor. E ali permaneceram. E não foi aquela oração que diz assim: Deus abençoa todo mundo, amém. Não. Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, envia o teu Espírito. Precisamos do teu poder, precisamos de um companheiro. Nós estamos aqui fracos, precisamos do teu auxílio. E essa oração continuou. E esta oração continuou. E essa oração continuou. Quando chegou o momento correto, o momento exato, a Bíblia diz que, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, como de um vendaval, como de um furacão. E aquilo ali encheu, aquele som encheu todo o salão, todo o lugar onde eles estavam, e todos puderam ouvir aquele som. Veja bem, queridos, essa menção que Lucas faz, deixa claro que Deus estava presente no lugar. Todos ouviram o som. Foi algo audível, que toca os nossos sentidos. Não foi algo apenas espiritual, para dentro de mim. Não, mas algo externo a mim. Todos que estavam ali ouviram aquele som. Deus se fez presente. E nós lembramos do momento do Sinai, quando o povo estava reunido ali no pé do monte. E então ouviu-se um barulho e o monte começou a tremer e a fumegar, porque a presença de Deus estava naquele monte. Da mesma forma, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus, a presença de Deus estava ali naquele salão. E eles ouviram aquele barulho, aquele som, e encheu todo aquele lugar. E estava ali naquele local a presença de Deus. E o Evangelho, o Atos, através de Lucas, diz que ouviu-se aquele som e viram línguas repartidas como que de fogo. Aí também uma comparação. E caiu sobre cada um daqueles. Aquilo foi contagiando sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que o Espírito Santo concede dons ao seu povo. Repita comigo: o Espírito Santo concede dons ao seu povo. Deus somente, Ele não somente se fez presente, Ele deu dons a cada um dos que estavam ali. O Espírito Santo, Ele concedeu um dom de comunicação. Aquele dom, ele contagiava a pessoa de tal forma, aquele que estava apagado, aquele que estava desanimado, aquele que estava em dúvida do que seria dali para frente. E agora, o que nós vamos fazer? Estamos aqui, Senhor, orando, e agora o que nós fazemos? Não sabemos o que devemos fazer. E o Espírito Santo entusiasmou aquelas pessoas, encheu-as
Como que um ferro que estava frio e agora foi colocado no fogo, ele começou a encandecer e ficar vermelho, e eles foram cheios do Espírito Santo, e aquele dom de comunicação rompeu barreiras, porque eles eram galileus. E ali naquele momento, justamente naquele momento, olha só o que Deus fez. Pessoas de várias nações estavam reunidas em Jerusalém, de várias nações da terra, e justamente naquele dia, Deus dá aquele dom de comunicação, e eles começam a aclamar e falar das grandezas de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é todo-poderoso, enviou o seu Filho para nos salvar, e falar das grandezas de Deus, e ali estavam povos de todas as nações. Aquele dom rompeu barreiras étnicas, rompeu barreiras culturais, e fez com que as pessoas ouvissem. Aquele dom chamou a atenção das pessoas para Deus. Este foi o dom de Deus para aquele momento. O Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, precisava encandecer aquelas pessoas, dinamizar aquelas pessoas, enchê-las de virtude, enchê-las de poder, enchê-las de ânimo, e dar instrumentos para eles, dar dons, ferramentas para que eles pudessem trabalhar, como a chave de fenda, como o martelo, como o alicate. Eles precisavam de instrumentos, eles precisavam de capacidades para que pudessem dar prosseguimento à obra, à missão de Jesus. Jesus, como diz a canção, deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, e ele vem, cumpre a sua missão, que é proclamar o reino de Deus, vai ao céu, mas deixa os seus discípulos para continuarem a missão. E naquele momento o Espírito Santo os orienta, o Espírito Santo os capacita, o Espírito Santo os enche e dá coragem para dar prosseguimento àquilo que Cristo havia feito. Queridos, nós não podemos fazer a obra de Deus sem nos encher da presença. Nós não podemos achar que podemos fazer a missão sem a capacitação de Deus, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Precisamos clamar, pedir a Deus: Senhor, me auxilia, Senhor, me orienta, Senhor, eu preciso da tua força, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu sou covarde, eu sou medroso, eu não tenho capacidade, mas tu tem. Eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Eu não consigo tocar estes corações endurecidos, mas tu consegue. Que eu vá na presença e na força do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não consigo vencer as hostes do diabo, mas tu consegues. Esteja comigo na missão. Queridos, assim como a igreja primitiva, assim como o povo de Deus fez, precisamos clamar: Senhor, enche-nos, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos reveste de poder. Senhor, nós queremos receber dons do Espírito Santo. Senhor, nós queremos receber ferramentas para trabalhar na tua obra. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua direção. Enche-nos, porque nós precisamos proclamar a todas as nações que estão à nossa volta, todas as pessoas sem exceção, não importa o lugar, não importa a língua, não importa a cultura, o jeito que a pessoa tenha, não importa o jeito dela se vestir, o jeito dela falar, não importa, ela precisa ouvir das maravilhas de Deus, ela precisa ouvir que Deus a ama, ela precisa ouvir que Deus é grande e que quer que aquela pessoa faça parte da sua família, que venha para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus concede dons ao seu povo. Você quer dons de Deus? Você precisa de dons de Deus? Clame a Ele hoje, peça a Ele,
para que te encha de capacidade, te encha de dom, te encha do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aquela presença de Deus naquele lugar, e eu quero dizer que aquele evento, ele foi emblemático. Não sei se um evento da mesma forma aconteceu em outro local, aquela efusão, aquele derramamento daquela forma, em que as pessoas de outras nações puderam entender, não sei, mas aquele evento ele foi como uma porta. Não quer dizer que ele acabou ali, encerrou e não tem mais. Não, não é isso. Ele foi só o primeiro de muitos. A Bíblia diz que em outros momentos a igreja estava reunida e o Espírito Santo se fez presente. A Bíblia diz isso. Em certo lugar, tudo tremeu. A Bíblia diz que tremeu porque a presença de Deus se fez ali naquele lugar. Eu quero dizer que para hoje também o Espírito Santo pode se fazer presente na tua vida. E você pode sentir algo sobrenatural. E você pode receber dons de Deus. E a magnitude daquele evento foi tão grande que aquele evento não ficou só dentro daquele salão. Eles sentiram tanto a presença de Deus que aquela presença ultrapassou as paredes, o lugar onde eles estavam. As pessoas que estavam por ali em Jerusalém, vindo de todas as nações, começaram a ouvir alguém falando em sua própria língua. Então eles começaram a se chegar. Ué, o que está acontecendo aqui? E era um de uma nação e outro de outra. Os que estavam aqui não se entendiam, mas eles entendiam o que estava acontecendo dentro do templo. Então eles foram se achegando. O Espírito Santo rompeu todas as barreiras. E eles se surpreenderam porque aquelas pessoas da Galileia falavam sobre as maravilhas de Deus. Porém, todas ali eram judias. Queridos, a efusão e o derramamento do Espírito Santo de Deus naquele momento foi profetizado. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus viria sobre o seu povo. Alguns profetizariam, outros teriam visões, e todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele momento foi profetizado. E aquele momento marca ali o início, não só o início, mas um momento forte da implementação do reino de Deus. Porque onde o Espírito Santo de Deus está presente, ali está o reino de Deus. Jesus disse certa vez: se é pelo Espírito Santo de Deus que eu expulso demônios, logo o reino de Deus chegou a vocês. O Espírito Santo de Deus manifesta o reino de Deus. Repitam: o Espírito Santo manifesta o reino de Deus. E o que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa Deus vindo em poder para governar. No Velho Testamento nós temos essa ideia de Deus como governante, como supremo, representado pelos reis às vezes, mas ele não está vinculado ao homem totalmente, porque o reino de Deus não é reino deste mundo, mas ele se faz presente neste mundo. O reino de Deus é o governar de Deus na tua vida. Quem governa a minha vida? Se sou eu que governo a minha vida, eu estou fora do reino de Deus. Se é Deus que governa a minha vida, eu estou dentro do reino de Deus. Simples assim. Quem governa a nossa vida? Mas não é somente no âmbito individual. O governo de Deus, ele vai acontecendo na terra e ele vai se ampliando cada vez mais, até que tudo esteja debaixo dos pés de Deus, de Jesus, e Jesus entregue ao Pai. Haverá um momento na história que tudo e todos estarão sobre o governo de Deus. Todo joelho se dobrará
ante o Deus Todo-Poderoso. Porque é assim que era para ter acontecido. Só que alguns aqui já dobraram o joelho. Amém? Alguns aqui já estão, mesmo quando naquela luta, a natureza falando assim para o Marcos: vai por aí não, meu filho, faz o que você quiser, faz o que sua carne quer. E o Espírito Santo aqui, ó, vem para cá. Tu é de Deus. Tu é de Deus. Tu foi feito para adorar e louvar a Deus e falar as maravilhas de Deus. Permanece. E aí, dobra o joelho diante de Deus. Isso é o governo de Deus. E outra coisa, em outro sentido, o reino de Deus se opõe. O reino de Deus é um abatimento de tudo aquilo que se opõe a ele. O reino de Deus é o governar de Deus, e o reino de Deus também, ele abate aquilo que se opõe a ele. Como assim? O mal se opõe ao reino de Deus? Então ele vai ser abatido, em certa medida, e no fim, por completo. Os demônios se opõem ao reino de Deus? Sim. Então, em certa medida, quando alguém ora e aquele espírito sai, aquela perturbação sai, aquela possessão sai, em certa medida, é o reino de Deus que está ali, como disse Jesus. Mas aquilo ali, no fim, será uma vitória completa. Então, tudo que se opõe ao reino de Deus, o reino de Deus abate. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Espírito Santo de Deus sabe o que é melhor para nós. E não há nada melhor para nós do que permanecermos na presença de Deus. Nós fomos criados para Deus. O Espírito Santo de Deus quer e deseja que nós façamos a vontade do Senhor. Primeiramente, que a gente se arrependa, que a gente creia na obra de Jesus, na obra que Jesus fez. Aquela obra de reconciliação que nos trouxe de volta para junto do Pai. E ali nós permaneçamos em obediência. É isso que o Espírito Santo de Deus luta para que nós façamos. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Há momentos que nós temos dúvida. Há momentos que nós temos desconfiança. Há momentos que nós somos tentados a murmurar por causa das coisas que nós passamos nessa terra. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. A resistência que nós temos à vontade de Deus, a indiferença, a desatenção à vontade de Deus, tudo isso entristece e nos afasta do reino de Deus. Mas muito pelo contrário, nós devemos nos arrepender e cada dia mais estarmos na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e nós nele. Esse é o governo de Deus, esse é o reino de Deus. O Espírito Santo traz e implanta o reino de Deus na terra. Queridos, que nós possamos buscar o reino de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, não nos acomodemos. Às vezes nós vivemos um cristianismo só de aparência, só de cerimônias, só de rituais. Isso é perigoso, porque isso pode nos enganar, nos fazer achar que nós estamos na presença de Deus, mas nós não estamos. Nós não podemos estar na presença de Deus apenas exteriormente. Amém? Amém. Vamos orar então. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. O Espírito Santo de Deus cria e recria o povo de Deus, ele concede dons e ele implanta o reino de Deus na terra. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos. Como eu disse, estava dizendo, não podemos nos acomodar e achar que está tudo bem. Não. Todos os dias peça: Espírito Santo de Deus, me encha. Espírito Santo de Deus, eu preciso da tua força, da tua graça para continuar, para fazer a missão que Cristo me responsabilizou, a missão que Cristo passou a mim para fazer.
que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Amém? Senhor eterno, abençoa, Senhor, a tua igreja, enche, Senhor, o teu povo da tua presença. Senhor Deus, que o período que nós estamos aqui ainda para passar nesta terra, nós estejamos em companhia do teu Espírito Santo, e que esse Espírito nos fortaleça, nos dê graça, nos conforte, nos anime, nos transforme, Senhor, e nos faça ousados para a tua honra e para a tua glória, e que todos ouçam da nossa boca as maravilhas de Deus. Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém.